autorizando, eu vou fazer uma pequena apresentação da professora Edneide Bezerra, né? A professora Edneide Bezerra é uma grande comparsa nossa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. É uma comparsa anterior, aliás, a ela ter entrado no IFRN, eu devo dizer. E uma vez estando no IFRN, ela passou a ser comparsa do projeto, né, em várias circunstâncias, especialmente nos nossos encontros, e especialmente nos encontros presenciais que nós tivemos, né? A gente estamos no 7º, mas já tivemos 5 presenciais e ela participou de quase todos, e a maioria dos quais como comparsa efetiva, né? Como organizadora, etc. Então, Edneide tem uma experiência muito, muito grande como professora na rede da educação básica, como alfabetizadora, e desde que chegou no IFRN, assumiu o setor de educação à distância do IFRN, e agora nos últimos tempos tem assumido um papel e um trabalho fundamental, né, de educação em ambientes prisionais com os sujeitos privados de liberdade aqui em nosso estado. Então, Edneide, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado ao Fábio por ter se juntado a ela nesse processo aí. Fique à vontade e a gente vai começar o trabalho. Boa tarde, né, a vocês, a todos, boa tarde a todo mundo. Esse momento, né, de certa forma, é até uma justificativa, né, porque eu me afastei. Porque eu encontrei esse grande amor, né, que é a educação prisional, e eu precisei realmente me dedicar, né. Então, eu estou trabalhando com ensino, pesquisa e extensão, com a educação prisional. Então, eu me afastei um pouco de Alessandro, mas não foi por falta de amor, mas para assumir essa frente, porque termina que a gente precisa assumir várias frentes. Eu quero pedir desculpa a vocês, durante eu estiver falando, vai chegar a mensagem, eu não vou tirar meu WhatsApp, porque meu telefone caiu dentro do vaso, e ele está aqui do meu lado com arroz, e eu rezando para ele. Então, se eu desconectar, eu tenho medo de perder as coisas, né? Então, ele não está funcionando, mas o WhatsApp está. Então, vai ficar chegando algumas mensagens. Então, assim, quando eu me ofereci, né, além de Alessandro me convidar, eu me ofereci para fazer esse relato, né, porque eu tenho entendido cada vez mais, né, o telefone tentou suicídio, mas eu salvei. A educação prisional é um campo da educação de jovens e adultos, um campo desocupado, né, porque a gente ainda não ocupa esse espaço, os presídios ainda não estão ocupados pela principal coisa que deveria ter lá, que era a educação, né? Porque se a gente entende que o sujeito precisa repensar, não se repensa trancado dentro de 4 paredes, se repensa refletindo, pensando, e a gente entende que a educação é esse caminho. E aí eu comecei a me interessar por educação prisional ainda na SUEJA, quando eu coordenava, e quando algumas políticas, né, que todas foram banidas pelo governo atual, mas algumas políticas ainda eram muito fortes, e eu comecei a me identificar, e aí cheguei no Instituto. Para começar, eu vou passar um vídeo que foi feito pelo LAIS, que é um laboratório, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com alguns alunos que são alunos nossos, né? O LAIS foi fazer um documentário mais no campo da saúde e terminou captando coisas no campo da educação, tá? A Universidade Federal ainda, né, não tem uma atuação forte na educação prisional, nós também ainda não temos uma atuação forte, nós temos experiências pequenas, que eu acho que traz um olhar para que a gente possa construir, né, esse espaço dentro das prisões. Então, o que eu venho falar com vocês aqui é um pouco, né, desse trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2017, e que vem crescendo muito devagar, né, porque a gente não tem condições do ponto de vista de gente, né, de trabalho, para que a gente possa expandir. A gente sabe que são espaços que precisam ser ocupados, são espaços vazios, né, mas a gente tem tentado abrir esses espaços, né, e lá chegar.
tá? Então, eu vou tentar passar aqui o documentário. Se eu não conseguir, a Alessandra vai passar, tá? Então, vocês só me confirmam se vocês... Eu vou pedir a Deise para ela só dizer, tá passando, Edneide, tá ok, aí eu... Tá? Não, primeiro eu vou projetar, né? Não tem como eu fazer sem projetar, né? Agora eu vou passar o vídeo e vocês vão me dizer se está tudo ok, tá? Tá ok, gente, o vídeo? Daisy. Tá massa. Tá, sim. Tá bastante som. Aumenta o volume. Pra mim tá sem som ainda. Tá sem som, Edneide? Talvez você tenha que aumentar o som do seu computador, além do som do próprio vídeo no YouTube. Vamos fazer o seguinte, Ale, vamos pedir, vou passar para você passar esse vídeo, Tá, peraí então. porque até eu resolver o problema, mas você vai mais rápido. Ok, vamos lá. O silêncio é quebrado pela canção de um solitário. Em um lugar tão macabro, é difícil encontrar alguém com coração solidário. Vocês me escutam o vídeo? Viver com a solidão. Um lugar de pouca satisfação. Um lugar onde sofremos o Tá escutando? Então eu vou começar. Vou botar no começo novamente, tá? a solidão. Tá dando só uma microfonia, como se tivesse duas coisas abertas. Onde a esperança é vencida pela ilusão. É quando se cria a revolta dentro do... O silêncio é quebrado pela canção de um solitário. Em um lugar tão macabro, é difícil encontrar alguém com coração solidário. Um lugar onde aprendemos a viver com a solidão. Um lugar de pouca satisfação. Um lugar onde sofremos humilhação. Onde muitos têm como companhia apenas a solidão. Onde o pouco torna-se muito dado de coração. Onde a esperança é vencida pela ilusão. É quando se cria a revolta dentro do coração. Meus atos do passado me colocaram aqui dentro. Por isso estou aqui me redimindo, passando por este sofrimento. De acordo com a Lei de Execução Penal, o preso tem direito a uma assistência integral e específica em 5 eixos: a saúde, a educação, religiosa, material e social. Durante esses 10 anos de trabalho, quase 10 anos de trabalho com o sistema prisional, se verifica que no Rio Grande do Norte, todas essas assistências são deficitárias. A saúde prisional e a educação estão diretamente relacionados, não só com a humanização da pena, com o benefício de se reduzir o cumprimento de pena e, portanto, o encarceramento, e principalmente no melhor retorno do apenado para a sociedade. Então, com base nisso, a Vara de Execução Penal,
ela destinou a maior parte dos seus recursos oriundos de prestações pecuniárias para a construção de um ambiente adequado e seguro para o desenvolvimento da saúde prisional e da educação prisional. Essas prestações pecuniárias, elas são oriundas de espécie de pena que chamamos vulgarmente de alternativa. E aí, com base em editais que são lançados pela própria vara, com finalidade exclusiva do retorno desses recursos para a melhoria do sistema prisional, é que se viabilizou a construção de salas de aula e de ambulatórios dentro da Mário Negócio. E quando eu cheguei aqui, eu não vi estrutura alguma. A gente não tinha sala de aula, a gente não tinha carteira, a gente não tinha lápis para o aluno, não tinha caderno. A única coisa que eu tinha na minha mão era um pincel. E não tinha lousa para usar esse pincel. Então, minhas primeiras aulas, meus alunos sentaram no chão de um hall de entrada das celas, que chamam de viúva, né? E aí esse hall estreito, não era limpo, né? Tinha um odor horrível, cheio de mosca. As condições que a gente tinha para dar aula era essa. E aí, no decorrer das aulas, a gente foi tentando conversar com eles, que era possível, através da educação, eles resgatarem sonhos, de terem um futuro diferente. Em uma dessas conversas, eu estimulei um dos meus alunos que hoje está na faculdade, que foi o Francisco Fábio. Ele foi o único aluno que terminou da turma do ensino médio, foi a minha primeira turma aqui dentro da unidade, e ele terminou muito bem. Eu fiz uma provocação a ele em relação a resgatar o sonho dele em uma aula minha, e no final da aula eu perguntei se ele gostaria de fazer uma faculdade e qual seria. E ele me falou que é alguma coisa sobre o meio ambiente, mas não tinha ideia do que. E aí, quando eu terminei a aula, eu perguntei a ele se ele toparia lutar por esse sonho, porque ele teria 50% e eu teria 50% da responsabilidade. E aí, quando o meu contrato encerrou, eu me lembrei dessa promessa que eu fiz a ele, eu não consegui sair, porque eu já tinha envolvido sonhos de pessoas. Então, eu acho que a função do professor dentro do sistema prisional, ele tem um papel além de educar, ele tem um papel de provocar sonhos, de resgatar sonhos e valores, que a gente percebe que ao longo do tempo vai se perdendo, ou muitas vezes nunca foi nem adquirido. Quando eu fui preso, eu não tinha uma perspectiva de, digamos assim, de conseguir alguma coisa, nem mesmo terminar os estudos, porque eu vim concluir o ensino médio aqui dentro, do projeto que teve da escola, eu concluí. Lá fora eu não queria estudar. Eu estudei até o primeiro ano e daí eu desisti. Aí eu vim para o sistema e aqui, em 2014, começou o projeto e quando foi em 2015 eu concluí o ensino médio. Pode desligar, Alessandro, pode voltar para... Pode desligar. A gente bota o link aqui, Alessandro, para quem quiser assistir o documentário, né? Então, eu queria passar, porque o sonho, essa experiência que a gente vai trazer, ela começa nessa atividade de Laís, né? Laís era uma professora do Estado, né? Ela trabalhou como seletista, uma professora da área de física, né? E as condições são essas. Aí a gente viu o diretor do presídio, da Mário Negócio, a gente viu a juíza de execuções penais, a doutora Cíntia. Essas pessoas a gente tem uma relação extremamente próxima, porque são pessoas que sonham como nós sonhamos, né? Então, Laís, a Cíntia, né? O diretor do presídio, então, da Mário Negócio. Então, e os agentes, né? Não se faz a educação prisional sem essa rede, né? E a gente trouxe aqui também esse aluno, que é protagonista desse vídeo, que é o Fábio. Daqui a pouquinho o Fábio fala com a gente, que agora o Fábio já está já está fora da prisão, né? Então, eu vou falar um pouco, né, dessa experiência. A gente não vai fazer, assim, uma coisa bem formal, a gente vai estar conversando e trazendo algumas questões, né, deixando um bate-papo mesmo. Mas, assim, a gente precisa dizer, assim, em que questões nós estamos ancorados, né? Onde nós estamos ancorados. Vocês visualizam o slide?
Sim. Certo. Então, eu sou a professora Edneide, né, como a Alessandra me apresentou, passei 25 anos na rede estadual, 23 na rede municipal, estou no IF hoje. Boa parte da minha trajetória é no campo da educação de adultos, né? A gente viu o vídeo, e é importante a gente dizer assim, que compreensão nós estamos ancorados em relação à educação prisional. Então, a gente compreende que o sistema é um sistema fracassado, né? A gente precisa relacionar essas prisões cheias, né, lotadas, com as políticas sociais, com a concentração de renda, né? O encarceramento, ele não é... A gente não pode normatizar esse encarceramento, né? É importante a gente ter isso claro, né? Isso hoje, para mim, é muito claro, né? Eu nunca, assim, eu acho que até 2014, 2015, eu não tinha pensado muito sobre isso, né? Então, eu comecei a estudar e comecei a pensar, né? Então, a gente onde existe mais pessoas presas é onde existe maior concentração de renda. Os Estados Unidos têm prisões superlotadas, a Rússia. Então, os países onde existe uma política, né, de bem-estar social, onde não existe concentração de renda, as prisões são quase vazias. A gente sabe que existem os crimes que não existe explicação, né, mas existe, na sua maioria, os crimes estão ligados à justiça social, que no nosso país, por exemplo, não existe, né? Foucault pensou muito sobre o encarceramento, né? E traz muitas contribuições para a gente pensar esse sistema, né? Então, ele diz o seguinte: as prisões não alcançam seus objetivos, elas não reduzem a violência, mas sim fabricam mais delinquentes. Como comenta o filósofo, né, a prisão se torna uma solução detestável, da qual a sociedade não consegue abrir mão. A gente olha para a prisão e a gente percebe que ela é necessária em alguns casos, mas a gente sabe que mandar a pessoa que comete um delito para lá não vai resolver o problema. A gente abafa o problema e o problema continua. Porque o problema não está naquele sujeito. O problema está nesse país que concentra a renda, que não tem justiça social. A instituição prisão é tão incorporada que é difícil fazer crítica, né? Quando a gente começa a fazer crítica, todo mundo olha assim, o quê? O quê? Você está querendo proteger os marginais? É mais ou menos isso, né? Então, é extremamente, né, importante que a gente pense sobre isso. Então, é importante que a gente constate, né? Do mesmo jeito que a gente constata que os analfabetos têm classe social, têm cor e têm região geográfica, a gente constata que a população carcerária, ela tem classe social e ela tem cor, né? Então, é a população pobre, é a população preta que está nas prisões. Então, isso não pode ser normatizado, tá? Então, pode-se constatar que a população carcerária é composta pelo segmento social marginalizado historicamente, o qual não teve em sua condição de vida, antes de entrar lá, acesso a direitos básicos, saúde, trabalho, educação. Em muitos casos, após o encarceramento, muitos desses direitos continuam sendo negados, né? E aí é importante dizer que a população carcerária no nosso país é de 574 mil, né, presos. O sistema ele só tem 317 mil vagas, então nós temos aí um déficit de 256 mil. Nós temos 537 presos, né, custodiados. Desses presos todos, olha bem, nós só temos 10% com acesso à atividade, né? Nós temos 27 mil presos analfabetos, que foram alfabetizados, 65 mil, presos com ensino fundamental, 43%, presos etnia branca, 32%, negra, 57%, amarela, indígena. É importante que a gente diga que a legislação garante o acesso, o direito à educação, todos os nossos documentos oficiais garantem o acesso à educação a essa população, né? A lei de execuções penais, que ela é uma lei extremamente moderna, extremamente interessante, ela garante ao preso assistência material, saúde, jurídica, educacional e social. Vale dizer que nenhuma dessas 5 é efetivamente garantida
aos presos, tá? Então, aí tem outra, eu não vou estar lendo, né? Vocês quiserem conhecer a Lei de Execuções Penais. No Plano Nacional da Educação, essa população, ela foi contemplada, né? Que uma das metas era implantar em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendam adolescentes, jovens infratores, programas de educação de jovens e adultos do nível fundamental e médio. Nós temos o plano estratégico, né, de educação no âmbito do sistema prisional e outros documentos que têm esse garanto. É importante a gente dizer que até o governo Dilma, nós avançávamos nas políticas de inclusão desse público. Avançávamos devagar, mas avançávamos. Então, com a ruptura democrática que o nosso país viveu, então, todos esses programas, né, de inclusão social, eles estão praticamente parados, né? Então, a gente não tem hoje no nosso país uma política de educação que atenda o sistema prisional, né? Vai muito mais no desejo, né, de um governo ou de outro governo, né? Importante dizer que o nosso governo do Estado tem, de fato, desenvolvido um trabalho. A gente tem uma relação muito próxima com o secretário de Segurança Penitenciária, doutor Pedro. É uma pessoa extremamente aberta para o trabalho de educação. Mas, assim, doutor Pedro não pode fazer tudo, né? Nós temos, cada presídio tem um diretor e em cada, vamos dizer assim, espaço, nós temos o juiz de execuções penais. Esse encontro nosso com a doutora Cíntia, que apareceu no vídeo, foi um encontro muito feliz. Ela é uma juíza, Fábio sabe disso, uma juíza extremamente, ela é uma militante, né, para que a educação chegue aos presídios, ela tudo que for, né, para melhorar as condições de vida da população carcerária, lá na Mário Negócio, que é onde ela atua fortemente, ela abre esse espaço. Então, a doutora Cíntia é uma grande parceira, né, ela inclusive hoje não pôde, ela queria muito participar, vai assistir depois, né. Então, aí, gente, esse movimento que a gente foi falando para vocês nos trouxe em 2017, a partir, alunos do sistema prisional fizeram o Enem, né, o SISU, existe um Enem PPL, que é um Enem específico para alunos do sistema, e foram aprovados no curso de gestão ambiental. Fábio era um que queria fazer algo na área de gestão ambiental, né, Fábio é bem ligado nessas questões. E aí, chegou um problema para o IF-EAD, porque esses alunos tinham sido aprovados para o presencial. Então, como fazer? Como nós, da educação à distância, tínhamos um curso, né, de gestão ambiental à distância, fomos convidados a realizar essa experiência. Nós tínhamos alguns alunos no sistema do Presídio Federal e alguns no Presídio Estadual. E aí eu coordenava a Universidade Aberta. Esse curso era vinculado à Universidade Aberta, terminou que eu fui me envolvendo com o curso. No sistema federal, a gente não conseguiu ir adiante, porque os presos do sistema federal, eles são presos, né, que eles não passam muito tempo no presídio federal, então eles mudam muito. A gente tinha muita dificuldade, né, de estar trabalhando com eles, então, vamos dizer, a gente começa a trabalhar com o preso, daqui a pouco ele vai para Mato Grosso, daqui a pouco ele está no outro presídio, e aí, como esse presídio de segurança máxima, tudo é muito difícil. Quem realmente continuou indo à frente foram os meninos que estavam no presídio estadual, né? Em 2020, nós já fizemos um sistema diferente, né? A gente já fizemos um acordo de cooperação com a Secretaria de Segurança Penitenciária, fizemos um processo seletivo específico, mas os meninos fizeram Enem, né? Eles fizeram Enem, vamos dizer, no presídio Mário Negócio, eles são muito estimulados. O trabalho com o ensino médio, eles terminam. Então, existe todo um trabalho lá para estimular, para que eles façam o Enem PPL. E aí, eles fazem o Enem PPL e depois a nota, né? Com essa nota, como a gente fez uma seleção específica para o sistema, e aí nós tivemos esses 10 alunos novos, que estamos com eles agora. Fábio é aluno em conclusão, né? Fábio está terminando o ensino superior. E aí, a partir disso, né, a partir de 2017, eu, particularmente, começo a me questionar muito, né? Então, venho desenvolvendo a pesquisa, o ensino e a extensão no sistema, para entender esse sistema, para adentrar nesse sistema, né? Então, eu já falei, né,
começamos em 2007 com essa experiência. Aqui nós temos alguns registros, né? Aqui nós temos Fábio e Rodrigo, que foram os nossos alunos que hoje eles já não estão mais no presídio, né? Eles já estão fora, já estão com vida normal, trabalhando. Aqui eles ainda estavam, então, para participar das aulas, que nós tínhamos as aulas presenciais, em alguns momentos, eles iam para o presídio com os policiais, né? E lá chegando, a gente nunca teve problema nenhum com o aluno, com os professores, assim, foi uma coisa que meio que aberta. Aqui a gente estava na apresentação do seminário, né, de seminário integrador, de Fábio. Então, assim, hoje, como eu disse a vocês, a gente tem um convênio de cooperação com a Secretaria Estadual de Educação, né? Aqui são outros registros. Aqui, né, é o registro do Presídio Federal, então tudo é muito mais difícil no Presídio Federal. Aqui nós estamos hoje com algumas mulheres sendo atendidas, no outro atendimento a gente atendeu somente homens, né? Hoje a gente está trabalhando com mulheres e homens na nossa nova oferta. E aqui são depoimentos que a gente colheu, né, de 2 alunos que estão terminando, né? Uma vez eu ia saindo no corredor com um caderno para ir à aula. E um cara, isso lá na prisão, né, disse assim: eu não estudei na rua e eu vou estudar agora na cadeia. Eu parei, eu acho que esse depoimento ou foi de Fábio ou foi de Rodrigo. Eu parei assim e pensei, eu vou tentar fazer diferente. Se eu ficar aqui e não estudar, vou ser preso normal igual a ele. Então eu vou sair daqui e vou dizer, eu fui preso, passei meu tempo lá, cumpri e pronto. Não. Hã? Oi. Não, eu fui preso. Pode continuar. Não, eu fui preso, cumpri minha pena, fiz um curso de RH, concluí meu ensino médio, fiz o Enem e consegui minha vaga no IF. Tentei fazer a diferença. A primeira aula, no caso ele está falando da primeira aula presencial com os colegas, né? Nós viemos, eu lembro até a data, 15 de dezembro de 2017. Nós acordamos ansiosos, que não sabíamos como era. Eu imaginava assim, na hora que eu chegar lá, algemado, na viatura, aquele monte de estudante, estão presos aí, esses caras. Só que quando nós chegamos, não era o que eu imaginei. No estacionamento não tinha ninguém. Chegando lá, tiraram nossas algemas e nós fomos escoltados para o laboratório de química. Mesmo assim, quando os alunos chegaram, 2 policiais aqui e tal, mas graças a Deus tudo foi tranquilo. Outro depoimento, né? Eu acredito que seja assim, uma reciclagem. Você passou por um processo de reciclagem porque você foi para ali dentro. Por que você foi parar ali dentro? Porque você fazia essas coisas erradas. Então, ali a educação fez com que você, vamos dizer, que eu passasse por um processo de reciclagem. Eu ainda estou nesse processo de reciclagem. Então, cada vez mais me aprimorando. Faz o quê? Que eu venha ter uma melhor qualidade. Eu ainda estou nesse processo de reciclagem, mas vamos dizer ali é uma reciclagem que a educação pode fazer na vida do ser humano. E aí, eu vou parar aqui um pouquinho e vou para a apresentação. E eu disse a Fábio, né? Fábio é meu convidado de honra, né? Que Fábio, que eu ia perguntar a ele, né? Fábio, você está aí? Pode abrir sua câmera, Fábio? Pronto, tá aqui, Fábio. Fábio, passa muita cor na sua cabeça, né? Porque é uma história que você hoje já superou, tá na sua casa, com sua família, com seu filho. Mas eu queria, Fábio, que você falasse aqui para os professores, né? A importância que a educação de adultos teve, porque você começou pela educação de adultos, né? Depois foi para o ensino superior, que também, de certa forma, é uma educação de adultos. Mas, enfim, qual a importância de você ter acessado a educação dentro do presídio? Boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos sim, Fábio. Sim. Bom, a importância do EJA ali dentro do sistema, praticamente ali foi onde tudo começou, né? Deu uma assim que impulsionou a minha trajetória nos estudos, né? Que onde foi o início de tudo, né? Porque antes eu não tinha o pensamento nem sequer de terminar o ensino médio. Aí surgiu vamos dizer assim, essa oportunidade de estudo ali dentro e as coisas foram acontecendo e eu fui fazendo, fui agindo, vamos dizer assim, de acordo com o sistema
e as coisas foram dando certo, né? E foi surgindo, e cada vez a professora Laísa, como vocês viram, foi uma pessoa que estimula, assim, a pessoa que está privada de liberdade a resgatar o seu sonho. Vamos dizer que ela acredita nas pessoas, vamos dizer que ela vê as pessoas de um modo diferente, não pelo crime que ela cometeu, mas sim, assim, ela acredita que a pessoa possa vir se tornar uma pessoa melhor, né, através da educação. E ela usa a educação para que essa pessoa veja o que, que a educação pode, vamos dizer assim, mudar a perspectiva de vida dela, fazer com que você tenha uma realidade diferente da qual você entrou dentro do sistema, né, qual você tenha quando sair, né. Fábio, vamos lá, assim, se você pensasse, se você não tivesse, vamos dizer, passado por essa experiência de educação lá dentro, como você acha que poderia ser hoje? Você aí na sua casa, com sua família. Pensa o Fábio sem ter passado pela experiência de educação, né? E Fábio tendo passado. Como é que você acha, assim, que é que foi, assim, tipo, determinante, né? Eu acredito que Fale mais perto do microfone. Mais pertinho do microfone. Pega assim Pronto. Não estou te escutando, Fábio. Pronto, agora sim, agora sim, agora sim. Fábio, como é que se diz, microfone, é no computador ou no celular? É no celular. E agora? Pronto, agora tá ótimo, Fábio. Sim, voltando à questão do que você perguntou da educação, se eu tinha dado continuidade após sair, ou se eu não tivesse tido contato com, vamos dizer assim, com o ensino médio ali dentro do sistema. E com certeza quando saísse, eu não teria concluído o ensino médio, não tinha parado, não tinha dado continuidade, né? Certo, Fábio. Fábio, fique por aí, porque pode ser que alguém queira perguntar alguma coisa. Eu vou continuar agora para finalizar a apresentação. Certo. Retomar aqui. Todo mundo está vendo, né? Então, assim, essas experiências foram nos ajudando, né? Aí eu digo, não, a gente precisa escrever sobre isso. A gente montou, né, um manual, né, de educação prisional. O que é que a gente deve fazer, né? Quando a gente vai se dirigir a um presídio, o que é que a gente precisa saber? O que é que a gente precisa fazer? E aí a gente montou esse manual, né? Tá aí o endereço, depois se alguém quiser a gente também pode colocar. Aqui, né? Aí a gente começou a turma que entrou ano passado, a gente viu que ela tinha muita dificuldade do ponto de vista da produção textual, então a gente decidiu fazer um trabalho em língua portuguesa e matemática, um projeto de extensão, com eles e com outros alunos, né? Porque o projeto de extensão lá no IF a gente não pode atender só os alunos que são nossos alunos. A gente precisa abrir. E aí, nós abrimos, né, fizemos esse projeto de extensão para dar apoio na língua portuguesa e na matemática, e aí são nossas turmas, né, aqui é João Avelino, porque lá em Mossoró a gente só tem João Avelino, e tá aqui as meninas, e aqui é Caicó. O João Avelino, que é esse que está aqui sentado sozinho, o João Avelino é um grande... Fábio fala muita poesia também, escreve. João Avelino também. João Avelino tem uma necessidade de falar que não é normal. João Avelino, na outra vez que a gente encontrou com ele reclamou porque ele disse, professor, eu estou como ele está sendo aluno, aí ele tem que ficar numa sala, aí isolaram ele numa sala para ajudar, para ele poder estudar. Aí na reunião que a gente fez com ele, semestre passado, ele disse que estava se sentindo muito mal,
Porque o que fizeram de bom para ele, que era deixar ele numa sala, mas ele estava numa solitária, e para ele aquilo estava sendo terrível, ele estava tendo que tomar remédio. E aí a gente foi falar com o diretor do presídio para ele voltar, né, para perto dos colegas, que ele estava. Quando a gente encontrava com ele, ele não parava de falar. E aí eu disse, João, vou fazer o seguinte com você, você vai gravar um depoimento para a gente, que eu vou mostrar para os professores, ele fica muito feliz, tá? Aí ele gravou um depoimento, né, a gente gravou, e aí eu vou pedir para Alessandro colocar esse depoimento de João Avelino, que também, né, ele traz esse depoimento da importância da escola nas prisões, da educação de adultos lá dentro, para a vida desses sujeitos, tá? Então, Ale, o segundo, aquele vídeo que eu disse a você, que é bem pequenininho. Tá, um momentinho. Aí vocês dizem aí no bate-papo se tá ouvindo tudo, se tá legal, beleza? Certo. Um momentinho. Tá, não está aparecendo o áudio ainda. Tava carregando ainda. Ok, vou tentar de novo, tá? Tá dando para ver a imagem? Ainda ela tá congelada, não é isso? Isso, dá pra ver e ainda tá congelada. Tá congelada, beleza. Eu vou dar o play aqui e aumentar ao máximo o áudio para garantir que seja audível. Um momentinho. Olá, meu nome é João. Eu sou aluno do Instituto Federal. Tá dando para ouvir? Hoje eu recebi uma oportunidade de falar sobre a educação dentro do sistema. Tá bem baixinho. Bem baixinho, é. As pessoas, às vezes, as que vem circulando sobre a mídia não traz Melhorou? as coisas boas, as partes boas da educação. Sim, melhorou. Elas trazem mais. Para mim deu uma melhorada e agora voltou baixinho de novo. O preso interno cometeu o índice de criminalidade, o seu grau de perigosidade ou algo parecido. Mas a origem dos problemas. Agora melhorou, Ale. Agora acho que era bom botar no início para poder entender, sabe? Porque ainda está carregando, eu acho. Eu acho que tá ficando melhor quando o senhor deixa o seu microfone aberto. Depois que a educação. Olá, meu nome é João Avelino, eu sou aluno do Instituto Federal. Eu tive uma oportunidade de falar sobre a educação dentro do sistema regional do Brasil. As pessoas, às vezes, não compreendem porque as informações que vêm circulando sobre a mídia não traz as coisas boas, as partes boas da educação regional. Pessoal, minha conexão caiu. Eu acho que houve um corte aí, não foi? Foi, mas aí eu acho que se não tá dando pra gente assistir, eu retomo. Não, vai dar, sim. vai dar. É porque teve um problema na minha conexão. Eu só queria confirmar que teve um problema, mas vai dar. Certo, ok, querido. Mas o que o preso interno cometeu, o índice de criminalidade,
o seu grau de periculosidade ou algo parecido. Mas a origem dos problemas tem também a solução. A educação prisional, ela está nos dando a oportunidade de mudar. Porque antes da educação prisional só existia um caminho, que era cometer novamente crime. Mas depois que a educação prisional fez parte do sistema, agora temos duas portas. Uma que nos conduz a uma vida digna e honesta, e a outra que já existia. Então, a educação prisional está sendo uma barreira para que o crime não venha ganhar espaço aqui dentro. E as pessoas, por se deixarem levar por informações segundos ou terceiros, elas acabam não compreendendo a importância da educação prisional para a sociedade. E a sua competência, eu acredito, a educação prisional é capaz de alcançar metas, objetivos e transformar, reciclar, mudar a vida daqueles que buscam ter uma nova oportunidade. Quando a educação é implantada dentro do sistema, a gente podemos ver resultados. Esses resultados vão ficar nítidos, estampados. Para aqueles que não acreditam, vão ver um ex-presidiário, uma pessoa que foi usuária de drogas, ela foi resgatada e hoje está exercitando a empatia, doando o seu tempo em serviços comunitários. Se ela não tem dinheiro... Fechou aqui, é isso mesmo? Ok. Eu vou só para finalizar, tá certo? Meu telefone agora parou geral, não funciona mais não. Jesus. Então, mensagens eu não sei quando eu vou receber, porque realmente parou geral. Só para concluir, né? Acho que vocês estão vendo, né? A tela. Então, esse ano a gente está trabalhando um projeto de remissão pela leitura, né? Nos presídios. A gente está trabalhando com o presídio de Caraúbas, Caicó e Mossoró, né? É um trabalho bem interessante. É um projeto de extensão. Aqui são 3 turmas, né? Aqui é a turma de Mossoró, né? Aqui é a turma de Caraúbas. Vejam bem que as condições não são, né, as melhores, mas a gente tem conseguido fazer um trabalho legal. E aí, nesses 3 anos, né, a gente trabalhou com 4 projetos de pesquisa, né? Primeiro, a gente foi relatar essa experiência, né, para documentar. Depois, foi ver que práticas eram possíveis serem desenvolvidas, e foi aí que surgiu o manual. Depois, em 2020, a gente foi ver o que é que esses alunos, né, dá um susto aqui, qual eram as concepções deles sobre a educação prisional. Foi aí que a gente pegou esses depoimentos. E agora nós estamos na pesquisa sobre as questões de gênero, né, que a gente percebe a invisibilidade da mulher dentro das prisões, né? Então, a singularidade feminina completamente, vamos dizer assim, como se ela não é uma presa, ela é um preso, né? E aí a gente está fazendo a discussão sobre essa questão de gênero, né? Então, para finalizar, a gente está nesse ano de centenário, né? E Paulo Freire, ele nos ajuda a lançar, né, os olhares sobre os campos da educação, principalmente os campos da educação que a gente ainda tem muita injustiça, né? Então, a gente entende que nós estamos na mesma casa, que é o planeta Terra, né? E não existe um caminho possível que não seja, né, de humanização da humanidade, né? E que a educação prisional, ela é um caminho de humanização, né? Então, não há outro caminho senão o da prática de uma pedagogia humanizadora.
em que a liderança revolucionária, em lugar de sobrepor os oprimidos e continuar mantendo-os como coisas, com eles estabeleça uma relação dialógica permanente. Então, nesse relato de experiência hoje, né, a minha intenção, né, existe um texto da educação inclusiva que diz nada sobre nós sem nós, né? Então, eu não podia falar da educação prisional sem trazer os alunos, né? Sem trazer a voz, né? A fala, o lugar de fala deles. Então, trazer João e trazer Fábio, né? Trazer esses dois lugares de fala para que a gente saiba disso. Eu acho muito complexo você falar de um sujeito sem ouvi-lo, né? Então, eles não são coisas, eles são pessoas, né? Pessoas, alunos, e que ouvi-los, eu acho que é muito mais importante do que me ouvir, né? Então, essa experiência pontual, né, que nós entendemos que, às vezes, essa experiência me deixa muito angustiada, porque eu vejo que é um pedacinho, né, e tem tanta coisa para a gente fazer. Quando a gente foi fazer esse projeto de leitura, quando a gente chegava nos presídios, os presos pedindo, pelo amor de Deus, para serem incluídos no projeto de leitura, e o coração da gente ficava angustiado, porque quem fez a seleção dos alunos para fazer parte do projeto de extensão foram os agentes. E ela, tipo assim, pelo amor de Deus, deixa eu participar. E aí a gente sai de lá meio angustiado, mas ao mesmo tempo a gente diz, a gente está fazendo o que é possível. Mas, enfim, viver no planeta, viver trabalhando com educação, lutando pela inclusão, tem muito disso, né? Então, eu quero agradecer o convite, né? E espero que a gente consiga, né, plantar essa semente para que outros espaços sejam abertos, tá bom? Eu poderia fazer uma colocação? Agora, o chefe aí, Alessandro, pode fazer, querida. Eu queria fazer uma colocação. Fique à vontade, querida. Pois não. É porque eu sou professora da Mário Negócio, e lá está tendo a leitura do círculo de leitura, né? Travou, Edna. Voltou. E eu estou notando um grande desenvolvimento nas detentas, elas estão gostando muito, e estão, assim, interagindo mesmo, viu, nesse círculo de leitura. Nós estamos de parabéns. E você imagina se o negócio não estivesse dando certo. Aí eu chego e digo, Jesus, ela vai dizer o quê? Não, mas está dando certo, sim, lá está dando, viu? Elas contam que leem e perguntam o que é alguma coisa. Está muito bom mesmo esse ciclo de leitura. Ok. Bom, com Edna, a gente abre, evidentemente, para que as pessoas possam interagir, fazer perguntas, fazer comentários. Antes de Jeane, que levantou a mão, eu vou só ver aqui algumas perguntas que foram feitas aqui no bate-papo, certo? Deixa eu ver aqui. Tem... que eu estou vendo aqui... O José Carlos perguntou para o Fábio se essa questão, essa fala de alguém acreditando nele, se isso realmente foi um divisor de águas. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Niele pergunta para Elineide se você tem algum arquivo com dicas de livros que são trabalhados ou querem ser trabalhados nesse projeto de leitura. E Fabiana quer saber se terão acesso a esse material. Então, Jeane, depois Poliana, e depois Edneide e Fábio também podem responder as perguntas que foram colocadas. Jeane, por gentileza. Eu queria perguntar para a professora Edneide se tem algum trabalho, algum projeto de extensão que aqui no Complexo Penal Dr. João Chaves. Meu mestrado em práticas e eventos de letramento no sistema prisional. Então, estou tendo muita dificuldade para levar minha pesquisa adiante, pelo fato de não, além da pandemia, né? Assim que eu fui lá, eu comecei com após no IF de Literatura e Ensino. Então, a princípio, nós faríamos isso no Complexo Penal Dr. João Chaves, lá no feminino. Então, nossa visita não foi autorizada, está tendo alguns problemas lá, assim, a diretora não estava querendo no momento, foi deixando para depois e veio a pandemia e
daqui a pouco eu termino e não tenho campo de estudo ainda. E eu queria saber se tem alguma coisa lá, porque eu sabia que tinha uma turma de EJA. Só que, assim, a gente pensa muito, enquanto educador, falar sobre essas questões de educação no sistema prisional, mas todas as vezes, de 2018 para cá, que eu tento qualquer tipo de visita, de intervenção, de projeto, sempre tem alguma dificuldade para se levar adiante. Porque quando a gente fala sobre algum projeto vamos uma aula de algum tipo de artesanato, que não deixa de ser um evento de letramento, mas voltado diretamente para a educação, é mais fácil do que trabalhar a educação em si. Então, aquele projeto da remissão pela leitura não foi colocado lá, porque eu acho que não tinha jeito suficiente. Então, eu queria saber, Edneide, se a senhora saberia de algum, na João Chaves, né, que eu estava trabalhando com feminino, ou de algum lugar aqui, Natal mesmo, que eu tivesse, pelo menos, como dar continuidade a essa minha pesquisa, sabe? Que eu já estou perto de qualificar e eu não estou conseguindo ainda. Minha professora, inclusive, é do IF também, Ivoneide, e a gente está bem preocupado com essas questões. Obrigada. Eu respondo logo, Alessandro. Olha, Jeane... Vamos esperar aí, Poliana. Tem Poliana e Cira. Aí a gente dá uma fecha com Cira e aí você responde no geral. Poliana, por gentileza. Oi, boa tarde. Professora Edneide, obrigada. Eu estava aqui ouvindo a senhora falar e pensando assim, meu Deus, que bom que foi hoje, porque eu estudo à tarde e hoje eu não tenho aula, estamos entrando de férias, eu tive a oportunidade de ouvi-la. E a minha pergunta é para Fábio, que complementa um pouco de uma pergunta que já foi feita no chat. Fábio, esse foi o primeiro contato que você teve com a educação dentro do sistema. Você já tinha tido um outro contato antes, e diferente desse contato com a professora Laisla, que foi acolhedor e que você relatou que teve eu acredito que, pelo que você falou, a forma, o acolhimento que ela teve foi decisivo para você seguir em frente, decidir ir em frente, né? Você chegou a ter um outro contato que foi diferente e que você pudesse falar para a gente como foi, assim, o que você não gostaria de ter encontrado, que talvez você encontrou nesse outro contato? Ok, obrigado, Poliana. Então, tem uma pergunta que é para você, Edneide, tem já duas, né, que é para o Fábio. Vou passar para a Cira, aí depois a gente passa para vocês dois, para Fábio e para Edneide. Cira, por gentileza. Oi, Edneide. Primeiro, boa tarde, acho que é boa noite a todos e todas. Eu me chamo Cira Maia, moro aqui em João Pessoa e sou professora do sistema prisional aqui na Paraíba já há quase uma década. Hoje eu faço parte da pastoral carcerária e estou no mestrado em políticas públicas, em direitos humanos, e a minha linha é voltada para a educação em direitos humanos. E ao ouvi-la, né, eu já digo, né, sou fã dos professores do IFPB, defendo o IFPB e já estou sua fã também, até mesmo porque o nosso caminhar é muito emancipatório, né, é voltado para um processo de humanização no lugar desumanizado. É até paradoxal, né, Edneide, porque quem trabalha com essa população sabe o quanto é angustiante, né, e nós que estamos no dia a dia fica muito mais difícil. Então, parabenizar a iniciativa do grupo. Eu tive contato aqui através de um grupo de pesquisa e colocaram, e eu achei muito interessante, porque onde tem educação no cárcere, como a gente ainda falta muito esses processos formativos enquanto professora, não sei no Rio Grande do Norte, mas aqui tem uma deficiência muito grande com relação a nós, professores. Inclusive, professora, não só são os alunos que são invisibilizados também, os professores também são invisibilizados, né? Então, espero que um dia, quem sabe, nós chegamos a uma proposta de um desencarceramento total. Talvez a gente vai ter uma sociedade mais justa, né? Porque a gente sabe que, como você colocou muito bem, há
há um processo capitalista que ganha muito com isso, né? Eles só ganham. E aí, quando eu vi os teus dados, né, e muito me interessa, porque ontem, ao adentrar no sistema prisional para deixar algumas atividades impressas, eu me assustei com a população de um dos presídios que eu trabalho, que antes estava 1.370 presos, e hoje nós temos quase 1.600 presos. Então, a gente imagina, não, e a gente sabe disso, que existe um momento hoje no Brasil que faz com que essa população esteja cada vez mais aumentando. E aí a gente vê pela questão da falta de moradia, de desemprego e assim por diante. Né? Isso é visível. A minha pergunta para você, e não é uma pergunta, também é um comentário, existe dentro desses processos que você está trabalhando, né, junto com os alunos, além da remissão da recomendação 44, e hoje nós temos uma, eu não lembro agora da nova resolução, não sei se é 391 agora de maio, que dá, abre mais um espaço para se trabalhar a questão do desenho, a questão da arte, a questão do teatro, para que os alunos também tenham o direito da remissão. Quando a gente pensa isso, pensa num processo apenas de quantidade e não de qualidade. E aí eu pergunto, existe um processo de conscientização para você, enquanto professora, não no teu projeto, porque já deixou visível que tem, mas você acha que a nível de Brasil, nas tuas pesquisas, há um processo de, não só da humanização, mas da conscientização e do processo de emancipação a partir da leitura e da educação prisional nesses espaços? Se sim, comenta, e se tem alguma dica, fala aí um livro, indica. E parabéns mais uma vez, e parabéns aos organizadores. Virei fã, viu? Até vou seguir aí, viu, as redes. Abraço grande. Ela quase fez uma questão de pesquisa de uma dissertação, né? Aí é difícil responder, Cida, mas vamos lá. Com relação ao material, eu já coloquei aqui o material do manual, do documentário. Esse que eu apresentei, que tem fotos e tudo, eu prefiro não disponibilizar, né? E nem o vídeo de João, porque o vídeo de João foi um vídeo gravado dentro do presídio, quis passar para vocês, mas assim, é uma coisa que eu não pedi autorização a ele, né? Porque eu digo, não, eu quero escutar a fala dele, né? Então, assim, a gente gravou e me mandou. Porque a gente tem essa relação, a gente tem um grupo de WhatsApp com as agentes dos 3 presídios, né? E aí, nós estamos montando uma página no site do IF, que eu acredito que em outubro ela vai estar pronta, onde a gente vai botar tudo que a gente já achou, né? Porque nós achamos muito material, nós temos uma biblioteca só com materiais, né, da educação prisional, muitos. A nossa grande referência de leitura, né, que nós começamos, e o ano passado a gente fez um evento com ela, foi Helenice Onofre, né, que é da UFSCar. Então, Helenice Onofre, ela é eu diria que ela é uma militante, né, já é uma senhora, mas assim, ela diz que na questão da dissertação dela, ela como professora, sempre era tipo assim, professora, a senhora vai pesquisar isso? Professora... E ela foi muito insistente, e hoje ela é nossa grande referência no campo da educação prisional. Né? Helenice Onofre, se vocês botarem lá no Google, Helenice Onofre, vocês vão ter coisas fantásticas de leitura. Né? Jeane, é o seguinte, não é fácil, porque assim, como é que a gente construiu esse espaço? Né? Então, a gente não pode dizer assim, eu vou lá para tal presídio, e chegar lá e dizer, eu vou fazer aqui um projeto. Não é que eu estou dizendo que você fez assim. Porque como esses lugares são lugares que têm regras, né, vamos dizer, você não pode fazer nada depois de 5 da tarde, você não pode fazer nada sábado e domingo, você tem que agendar. Então, assim, não é um lugar fácil de entrar, tá? Então, em 2017... quando a gente começou a entrar, a gente teve muita dificuldade. Não foi uma coisa assim que a gente chegou e deu tudo certo, foi tudo ótimo. Não. Quem trabalha com educação prisional, e aqui eu não vou relatar, sabe, né, de como existem determinadas coisas que a gente precisa fazer de doida, do ponto de vista do trabalho. Mas, assim, o caminho realmente são os acordos de cooperação, né? Então, hoje, assim,
Quem é que abre o espaço para a gente trabalhar? Doutora Cíntia. Doutora Cíntia, ela tem um grupo de WhatsApp com a gente. Então, as coisas que a gente precisa, né, tipo assim, Fábio e Rodrigo no início, a gente queria que eles fossem para a aula presencial. Aí o diretor do presídio dizia, não pode. Aí a gente falava com ela, ela já passava autorização. Então, assim, a gente foi construindo um espaço. Não foi fácil, né? Mas esses espaços, eles precisam ser construídos, né? Do ponto de vista da sua pesquisa, se você quiser marcar uma conversa com a gente, porque a gente tem, no projeto de leitura, nós temos, acho que são 10 mulheres que fazem parte do projeto de leitura, se eu não me engano, né? Então, inclusive, temos uma aluna que hoje, além dela fazer parte do projeto de leitura, eu acho que Edna sabe, que é Grécia, ela dá aula no presídio, ela faz um trabalho de alfabetização no presídio. Então, assim, a gente tem algumas alunas que são muito protagonistas, né? Então, se eu tivesse espaço, ia pesquisar mais sobre isso. Eu falei do AC, Fabiana, eu disse que eu vou estar abrindo, a gente vai estar abrindo uma página no site do Campus Natal Zona Leste, para a gente colocar tudo que a gente fez, tudo, porque eu acho que as coisas que a gente faz tem que ser colocada no mundo, né? Esse negócio de guardar, porque, não, a gente tem que botar no mundo e parece que quando a gente bota, aumenta. Mas, assim, onde está hoje? Hoje está numa página particular minha do Moodle, certo? Que é a página da pesquisa. Tá tudo lá, a gente tem um acervo enorme. Mas aí eu digo, não, eu preciso deixar isso publicizado. E eu só podia deixar isso publicizado se eu abrisse uma página. Então, a gente está construindo essa página, que tudo é trabalho, gente, e a gente não tem perna para trabalhar tanto, né? Então, Jeane, com relação a essa sua dificuldade, não é fácil entrar nos presídios, né? A gente tem que ter um caminho para entrar, então é um caminho que é construído, né? Mas que a gente precisa construir esse caminho, precisa. Com relação a Cira, né, o que ela fez, a questão dela foi tão difícil que eu não estou mais me lembrando, mas, olha, se a gente faz uma educação emancipatória, né, eu acho que a gente vai construindo esses espaços. A gente construiu um FIC de educação prisional, que ainda não foi oferecido, né, e a gente queria muito oferecer aos professores da rede, mas a gente não teve ainda condição, né, mas o FIC está pronto, e para os agentes, né, para que os agentes, porque assim, os agentes, eles são os grandes parceiros da educação prisional. A gente tem no presídio de Caicó, no presídio de Mossoró e no presídio de Caraúbas, excelentes agentes. Esses agentes, eles têm uma identidade com a educação prisional, eles tratam muito bem os presos, eles abrem os espaços. Então, assim, nesses presídios, nós temos toda uma condição construída, que não foi construída assim, né? Foi um espaço de tempo de construção, no início não foi fácil, mas hoje, nesses presídios, a gente tem os agentes são nossos grandes parceiros, porque o agente é que tira o preço da cela, que leva para a sala naquele dia. Então, assim, se o agente não for parceiro, né, então a gente tem que ter uma boa relação com os agentes. E a gente tem hoje excelentes agentes que são parceiros, que aí entra também uma concepção de educação prisional que nós temos hoje no governo do Estado. Então, não é todo governo que dá esse espaço, é importante a gente dizer. Então, hoje nós temos o doutor Pedro, né, Florencio, que é o secretário de Segurança Penitenciária, que ele, vamos dizer, lá em Mossoró, nós temos as policiais, né, as agentes, que elas, por elas terem uma formação no campo da pedagogia, elas ficam à disposição para a educação prisional. Então, assim, se fosse outra pessoa, outro diretor de presídio que não tivesse essa concepção, né? Então, assim, isso também é importante que a gente diga, não é tipo assim, se a gente tiver a mudança de governo e chegar um determinado governo que acha que o preso tem que ficar mesmo preso, assim, não ter acesso, então nós não iríamos conseguir esse espaço, né? Então, os espaços eles são construídos, né? E para ter essa construção também precisa ter as condições, né? As pessoas precisam desejar isso. Então, nós temos uma juíza que dá condição, agentes parceiros, o secretário de segurança que dá condição, o diretor de presídio, os 3 presídios, os diretores são super parceiros, né? E por que é esse presídio, né? E não o presídio de Natal?
porque foi lá onde esses alunos fizeram o PPL, passaram, e aí, a partir disso, começou a história, né? Então, assim, a remissão pela leitura, eu percebo muito mais eles interessados em ler os livros, Cira, do que eu vou ter quantos anos de remissão? Hoje eles estão extremamente desenvolvidos na leitura, né? Então, é importante que a gente diga isso, né? Então, eles hoje estão muito mais envolvidos na leitura, porque eles gostam desse momento, né, do professor, porque para o professor não é o preso, é o aluno, né? Então, vamos dizer, um dos nossos professores é nosso diretor. O professor José Roberto é diretor do Campo Natal Zona Leste. Os outros professores são professores do IF. Então, assim, é uma relação mesmo de professor e aluno que tem dado muito certo, sabe? Eu não sei se eu respondi, Cira, mas sua pergunta foi bem difícil. Bem rapidinho, Adneide. Alessandro, me permita. Você é uma fofa, Adneide. Olha só, nega, me diz uma coisa, o IFPB tem essa pesquisa também, aqui também se faz, ou não? Porque eu nunca ouvi falar. Eu não tenho essa informação. Assim. Porque, para mim, é inusitado. O IFPB está nessa caminhada. Agora, recentemente, nós conseguimos trazer o programa de pós-graduação em Direitos Humanos para fazer um diálogo junto com essa população carcerária. E uma coisa que você traz, que é extremamente importante, é a questão do protagonismo dos nossos alunos. Porque, assim, politicamente, a gente sabe que muita gente também tira proveito dessas situações. Eu acho muito, muito complicado também isso, sabe? Mas eu percebo que você também, assim como eu, é ativista desses movimentos da educação popular, é ativista dessa proposta de emancipação desses homens e dessas mulheres. Trabalhei e trabalho muito tempo nessa área, e cada dia que eu passo, mais eu percebo que nada eu fiz nessa caminhada. E olha que ela é bem, se quiser entrar em contato comigo aí, né, você botar Cira Maia lá, né, que a gente pode até dialogar, porque experiência para ser trocada é muito bom, gente, porque a gente traz de um lugar, leva para o outro, e eu fico assim, buscando. A UFRJ tem um trabalho que eu estava com elas, que é Pedagogia no Cárcere, Edneide, é muito bom, eu não sei se você conhece Socorro Calhau, eu não conheço, eu entrava assim como eu estou entrando hoje, e fui pegando para poder entender o sistema prisional. Eu tentei 3 vezes entrar em mestrado, eu desisti, porque eu queria fazer algo. E depois de 3 vezes eu consegui dizer para minha colega aí que ela está nessa caminhada, eu também estou sofrendo com o meu projeto, eu estou trabalhando nas cartas pedagógicas, os trabalhos que eu fiz, eu gastei muito, durante esses 10 anos foi muita coisa que eu construí. Então eu vou trabalhar dentro do que eu tenho, fica mais fácil, mas não tá muito complicado para quem está tentando pesquisa nesse momento de pandemia, mas uma coisa é certa, desistir nunca, né? E a Edneide já está dando umas dicas aí, que eu até peguei, viu, Edneide? Vou lhe perturbar, viu? Agora o Fábio vai responder, né? Eu acho que, Isso, eu não sei se Fábio ainda lembra. Qual foi a pergunta, Poliana? Tu podia repetir aí para Fábio? Fábio, agora é você, viu? Fábio, eu queria saber de outras experiências, porque você falou da experiência positiva que você teve com a professora Laisla, e pelo que você falou, isso foi determinante para você seguir o seu caminho nos estudos. Eu queria saber se você teve outras experiências com outros educadores no sistema, e que não foi tão positivo, como foi. Obrigada, Fábio. Estão me ouvindo? Tá beleza, Fábio. Pode falar. Não, eu não tive, vamos dizer assim, eu não tive, durante o tempo que eu tive no sistema, essa foi a primeira vez que eu tive, vamos dizer assim, contato com alguém que estimulasse a educação dentro do sistema, né? Então, vamos dizer assim, que ela foi, vamos dizer assim, que ela é quem estimulou, né? Ela que apareceu lá com esse projeto, quer dizer, o projeto já existia, mas ela quem, vamos dizer assim, quem se disponibilizou a ir dar aula lá, enquanto que teve muitos de professores que chegaram, vamos dizer assim, que chegaram no portão do fechado e travaram, não conseguiram entrar.
Eles têm assim, tem esse pensamento, essa passagem também, e professores que, às vezes, vamos dizer assim, que sensibilizam pelo sistema e pelo pessoal que estão ali dentro, mas depois que passar o portão ali do fechado, ali é outra realidade. Então, aí muitas das vezes ali a pessoa não está, vamos dizer assim, preparada emocionalmente para conviver com aquilo e para viver aquilo ali, né? Então, tem relato de professores que se candidataram para ensinar no sistema, mas após chegar no portão do fechado para dar aula, elas recuaram, né? José Carlos fez uma pergunta para Fábio. José Carlos, você podia oralizar a pergunta? Já que você está aí, Zé Carlos. Posso sim, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. A minha pergunta foi, na sua fala, você colocou, não é, que o que ficou muito marcante para você, né, que você se expressou aí, foi que a professora acreditou em você, né? Então, isso foi o que motivou você, né, inclusive está aqui hoje também, né, dando aqui o seu depoimento. Então, eu queria saber se essa sensação de você perceber que o professor, né, que aquela pessoa que está ali acredita, não é, nas pessoas que estão no sistema prisional, se isso é um divisor de água para cada um, ou isso foi uma peculiaridade sua, ou é uma coisa que realmente, de repente, você percebe com seus outros colegas, né, de turma. Eu queria que você fizesse um comentário nesse sentido. Não, a questão da questão da professora Laísa, como eu falei, ainda assim que a pessoa que está presa, ela vive com dois sentimentos que é 24 horas com ela, vamos dizer assim, que não sai do seu pensamento, que vamos dizer assim, que é a solidão e a esperança. A solidão ali por você ali, às vezes não, você está ali no sistema, você não tem com quem se falar, às vezes você não tem amigo, às vezes você está abandonado pelos seus próprios familiares, sei lá qual for o motivo, mas, assim, como eu disse, os dois sentimentos e a esperança, e ao mesmo tempo ali você tem que ter ali a esperança de, sei lá, de um dia melhor, uma esperança, tem que ter a esperança de alguma coisa na sua vida, de alguma coisa boa vai surgir, apesar de você estar ali dentro do sistema, mas a esperança ali, vamos dizer que foi o que me manteve ali durante os estudos, que muitas vezes eu pensei em desistir, porque por causa do dia a dia do sistema, que é muito difícil você estar ali, ir para a aula, e às vezes você ouve coisas de outros presos que não querem estudar, mas que não quer que você siga aquele caminho, tal. Então, mais o que você tem que botar em mente ali, você tem a esperança, você quer mudar, você não quer mais viver, assim, viver aquela vida. Então, a Laísa sempre tocava nessa tecla assim de que nos motivava, né? Nos dava a esperança de que após o concluir o ensino médio, a gente podia fazer o Enem e com a nota, dependendo da nota do Enem, a gente poderia conseguir uma vaga em uma universidade, e foi assim que aconteceu, né? Fizemos o Enem e conseguimos uma vaga ali no IF. Ok, bacana. Mais alguém? Alguém quer falar? Senão a gente passa de volta para a Edneide. Não, eu já terminei, né? Assim, uma coisa que Cira falou e que eu combato muito, né? Que às vezes as pessoas que vão para o sistema ser professores tem aquela coisa como se estivesse fazendo um trabalho voluntário, né? Um trabalho de... Não, eu sou professora, eu sou servidora pública, né? E eu estou lá como servidora, né? Então, é como se fosse uma coisa da filantropia, não. Você ter uma identidade com a inclusão, né? Você saber que você tem um papel, mas eu sou uma servidora pública. E assim, quando eu iniciei minha carreira como professora em 90, eu iniciei na educação infantil, né? E era um público que na época, assim, professor da educação infantil, tipo assim, a educação infantil não tinha uma identidade, né? Na época era
poucas escolas de educação infantil. Então, a gente teve uma luta enorme para que a educação infantil fosse incluída. Depois, eu comecei a trabalhar com inclusão, com pessoas com deficiência. Uma luta enorme para que a gente pudesse botar esse povo na escola, para que a gente entendesse que era uma pessoa que estava ali, que o processo... Aí, depois, eu começo a trabalhar com a educação de jovens e adultos, né? E sim, sempre trabalhando com alfabetização. E hoje, a gente vai iniciando esse trabalho com a educação prisional, porque a gente entende que é o lugar, né, do servidor público, o trabalho da gente é esse, né? É servir ao público. Eu sou servidora, a minha carga horária, ela é uma carga horária para atuar, né, onde o serviço público nos chama, né? Então, é isso, é assim que eu compreendo, é assim que eu entendo. Você quer falar, Fábio? Sim, é uma pequena... só para dizer que o professor que vai ali para o sistema, assim, que ele não tem ali a função, ele não está ali apenas para ensinar, e sim assim, para motivar aquele aluno, aquele preso, não mais aquele preso, mas aquele aluno a ir para frente, porque muitas das vezes ali você está ali, então muitas vezes você tem um caderno, você tem o livro, você tem o material, tem um lápis, mas às vezes o que lhe falta às vezes é a motivação, a estimulação, alguém que lhe faça ter esperança, lhe dê a esperança. Então, só para dizer para vocês, né, que pretendem dar aula em algum dia no sistema, que não necessariamente vocês vão só para ensinar, mas sim para estimular aquela pessoa, vamos dizer assim, a concretizar o seu sonho, a acreditar naquilo que ela quer. Beleza? Obrigada, Fábio. E também assim... Falar, viu, Edneide? Certo. Não, mas assim, o que eu quero dizer assim, que eu acho, Fábio, que a função de um professor, né, eu acho que Paulo Freire nos dizia muito isso, né? A função nossa de como professor não é só a gente eu particularmente acho que não existe processos de aprendizagem se não existe uma relação de afeto, né? Eu acho que todas as profissões, né? As profissões que trabalham com gente, né? Então, eu não posso ser, na minha cabeça, eu não posso ser professora se eu não construo vínculos, né? E realmente, quem trabalha com educação prisional, com educação de adultos, né? A gente precisa, sim. Se a gente não acredita que esse sujeito pode aprender, quem é que vai acreditar, né? Então, eu acho que na hora que Laísa, né, ela acredita no processo, né, acredita que o aluno pode... Eu acho que um passo para que o sujeito aprenda é o professor acreditar que ele pode aprender, né? Então, isso é extremamente importante, a gente acreditar que o aluno pode aprender, né? E eu acho que é isso. Isso é a esperança, né? Quando o aluno olha para a gente e ele se sente acolhido, né, por nós, e que o nosso olhar diz, você pode aprender sim, não só em palavras, mas também nas atitudes, na forma, no desprendimento, né? Poliana, está querendo falar, né, Poliana? Isso, professora Edneide, a senhora falou sobre a questão de não estamos fazendo um trabalho voluntário, não estamos não, né? Eu não estou ainda, mas estarei, né? Pretendo sim. Não estamos fazendo um trabalho voluntário, isso tem que estar bem presente, e isso conversa com o que João falou no vídeo. Ele foi falando, e eu fui ouvindo, e percebendo que ele tem consciência, inclusive, de que a situação em que ele se encontra também faz parte de uma questão estrutural, que existe uma base onde o Estado não chega, e existem várias outras questões por trás de uma pessoa que chega ao sistema, e ele foi falando, e eu fui percebendo que ele tinha essa consciência, e Paulo Freire, ele traz isso, né? Na mediação, você mediar de maneira que a pessoa entenda qual é a sua situação. E a senhora fala do afeto, e Paulo Freire também fala, né? Se eu não amo o mundo, se eu não amo o outro, como é que eu posso dialogar se eu não tenho essa percepção ativa? E eu quero dizer para a senhora e para Fábio que bom que eu estou aqui hoje ouvindo tudo, e eu ouvi tudo com muita atenção, principalmente o que Fábio disse agora, que ele falou assim, vocês que querem ir ensinar a ser professor lá no sistema, e eu quero, Fábio, ser
é professora no sistema, por isso que eu ouvi com muita atenção, e o quanto é importante para mim nesse processo. Eu sou pedagoga em processo de formação, e estarei sempre em processo de formação até morrer, né? Ter ouvir essa experiência, receber essa informação que a gente precisa ouvir assim, com tanto detalhe, porque, como a senhora falou, a frase que é muito usada na educação inclusiva, nada sobre eles sem eles, e isso vale para tudo, e essa questão do voluntariado, nem na educação prisional, nem se você vai trabalhar com pessoas em situação de rua, seja lá em que for que você for trabalhar, você tem que ter essa consciência que você não está ali em um papel voluntário. Quando você se coloca enquanto mediador e se coloca e tem a consciência de que você está mediando um processo para o reconhecimento da situação real em que o outro vive, isso não é voluntariado. E se você está fazendo isso enquanto um profissional, aí é que não é mesmo, você está ali para cumprir um papel enquanto profissional. Obrigada, professora Edneide, obrigada, Fábio. Eu ouvi tudo com muito, assim, ouvi atentamente, fui anotando, inclusive, aqui algumas coisas, e vou revisitar essas anotações, quero levar para a vida. Obrigada. Uma coisa boa. Adoro ouvir isso. Tão bom quando a gente organiza uma atividade e escuta coisas assim, né? Ninguém levantou a mão que eu vi, quer dizer, Fábio levantou a mão e depois Cira. Pois não, Fábio, contigo. Opa, não, mas eu já finalizei a minha fala, já falei o que eu tinha falado, Beleza. que é sobre a questão dos futuros professores do sistema, né, daqueles que pretendem falar sobre a educação no sistema, né? Valeu, Fábio. Então, Cira, você levantou a mão, por favor, fique à vontade. Então, só para, mais uma vez, enaltecer a iniciativa, pelo que eu entendi aqui, Alessandra, depois você diz, vocês têm um encontro, né, isso, da EJA aqui, junto com a professora Edneide. Não, a gente se reúne todo mês. Edneide, ela é comparsa. Às vezes ela vem, às vezes ela não vem, não tem problema nenhum. Mas o projeto EJA Movimento, todo mês a gente faz uma reunião para discutir uma questão, um tema relacionado à EJA. Hoje, o tema foi educação nas prisões, mas, enfim, já teve sobre racismo, já teve relato de experiência, já teve, enfim, sempre tem uma questão, um tema. Então, eu vou deixar uma dica aqui de leitura, não sei se vocês conhecem algum livro de Salete Vanderpool, Vidas Aprisionadas é um deles, é muito interessante, traz, Edneide, não sei se você conhece a professora Salete, ela é percursora desse caminhado nas prisões, tanto é que a tese dela é de 1979, Educação de Jovens e Adultos dentro do Cárcere. Eu acho que esse livro dela, Vidas Aprisionadas, se você não conhece os demais, dá uma olhada, que é interessante, já que aqui é um momento cultural também. E dizer para você, Fábio, que enquanto professora do sistema prisional aqui no estado da Paraíba, e parabenizo a iniciativa do IFRN, não é isso? Eu não sei se eu falei errado. Eu acho que é um projeto, talvez, eu não sei se seja um projeto piloto, mas é bem interessante o que o IF está fazendo, e a gente, quando pensa nas políticas, a gente sabe que as políticas do governo progressista e aí dos governos Lula e Dilma, né, que fez esse abertura para que vocês pudessem ter acesso, e aí a gente lembra do Projovem Urbano, sabe, Fábio? Que muitos de vocês, se tivessem passado por aquele momento, talvez muitos não estivessem dentro do cárcere, né? Então, é um projeto, um trabalho que é muito, né, ele dialoga muito com o Projovem Urbano, a educação nas prisões, e quando a professora Poliana traz a questão do ser professor, e Edneide também, eu estou fazendo, né, gente, estou fazendo uma fala aqui, porque quando eu estou nesses espaços, eu até me liberto, porque para mim é uma formação. E aí,
eu assisti uma live um dia desse e eu nunca gostei da palavra vocação. E no sistema prisional, Fábio, e você aqui, eu não sei se você passou por uma experiência, mas ele é tido muito como cabide de emprego. Então, assim, não é um processo, não é um espaço para vocação ali. Ali é um espaço para amorosidade. É um espaço para que quem adentra aqueles espaços, adentre com o coração para fora. Eu sei que não é fácil, porque como a professora Edneide traz, é preciso que a gente tenha um processo de cooperação, né, um processo de partilha para a educação acontecer dentro do cárcere, e acredite, não é fácil. E eu tenho certeza que ela passou por uns aperreios grandes para ela concluir, chegar onde chegou. Por isso que é importante que partilhe, que compartilhe, que bote nas redes, sabe, Enide? Porque só assim a gente consegue fazer com que outras pessoas vejam a educação no cárcere e as pessoas que estão ali dentro no cumprimento de uma pena. E que a gente sabe que a maioria deles, nós temos processo de provisório, passa 8, 6 anos, de forma muito, muito periclitante ali dentro, sem ter um julgamento. Então, a gente sabe que é um lugar para pretos, pobres e negros, periféricos. É assim que nós temos o sistema prisional hoje. Decadente, hiperlotado. E é por isso que eu luto dia a dia por um processo chamado desencarcerar. E alguém me disse assim, Cira, tu não tem medo de perder o teu trabalho? Eu disse, não, eu sou estatutária, fiz 2 concursos e passei. Se faltar cárcere e faltar, eu vou para outro lugar. E se faltar em outro lugar, que bom que a gente vai viver numa sociedade mais justa e um dia talvez igualitária. Abraço grande, gente. Obrigada, viu? Valeu, Cira. Ok, Cira, obrigada. Alessandro, desculpa aí, eu posso botar lá no grupo do Ed Movimento o PDF, tá? Porque são materiais. Quem está aqui que não é do Ed Movimento, Alessandro vocês podem Alessandro pode botar o link aí do grupo de WhatsApp. Eu queria, quando eu era professora de educação infantil, eu gostava que os meninos me chamassem de tia, né? Tia para cá, tia para lá. E uma vez a coordenadora me deu um livro, né, de Paulo Freire, professora sim, tia não. Nesse livro, ali em 94, acho que foi 94, 95 que eu li esse livro, Paulo Freire dizia, né, que o trabalho não é por amor, né, mas é com amor. São coisas diferentes, né? Então, a concepção do professor é esse professor que é apaixonado pelo ensino, pelo processo, mas tira essa coisa do voluntariado, né? Porque, assim, é muito importante, eu tenho muito cuidado com isso, né? Para que a gente entenda. Mas o trabalho voluntário, claro que ele é um trabalho extremamente importante para a sociedade, mas a gente precisa entender que a educação ela é uma política, né? A gente precisa lutar para que eles acessem o direito público à educação, mas, claro, que isso não impede de eu fazer um trabalho voluntário, e eu faço, né? Mas para que a gente tenha essa clareza. Então, eu não trabalho por amor, mas eu trabalho com amor, né? Então, a minha identidade é com a minha profissão, né? Com que eu escolhi para viver essa vida, e a partir dela eu me sustento, né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa clareza. A gente está organizando um evento, eu ainda não posso divulgar, porque a gente ainda está organizando, né? Porque as pernas são pequenas para tanta coisa que a gente quer. Mas em dezembro a gente vai fazer um evento, é um simpósio de educação prisional, onde a gente ainda está fazendo convite, eu gostaria muito que a professora Helenice Onoff pudesse participar, aí a gente está deixando isso tudo organizado. Eu combino com vocês o seguinte, a página que a gente está montando para a gente ter esse material, assim que ela estiver pronta, eu boto lá no grupo de Age Movimento, e o evento também eu destaco lá. Então, quem está aqui e quiser ter acesso, entra no grupo Age Movimento, porque assim que a gente tiver, a gente coloca lá as questões, tá certo? Eu acho que é isso. Ok. Queria só lembrar que o nosso grupo de WhatsApp... Ai, meu Deus. Peraí que deu um vento aqui, aí tirou tudo. O nosso grupo de WhatsApp, ele tá... Isso é uma notícia boa, mas é uma notícia ruim também. Ele tá lotado. Então, a gente criou um outro grupo no Telegram, que aí o Telegram, ele... O Telegram me lembra Moro. Pois é, mas ele cabe
muita gente. Então, o que eu posso fazer aqui é deixar o link do Telegram, porque aí as pessoas podem acessar tudo que a gente coloca lá no grupo do WhatsApp, a gente repassa para o grupo do Telegram. Então, quem entrar no Telegram não vai ficar apartado, porque, né, o processo acontece lá do mesmo jeito. Eu vou fazer o seguinte, por via das dúvidas, eu vou colocar os 2 links, né? Porque aí vai que dá, né? Vai que rola. Mas a gente tem tido muita dificuldade de garantir a entrada do pessoal no grupo do WhatsApp por conta dessa situação. Então, aí está o link do grupo do Telegram, e agora eu vou deixar o link do grupo de WhatsApp. E assim, também o Ed Movimento, ele tem o Instagram, tem o Facebook, né? E tem o site, né? Então, o blog, né? A gente tem blog, diga. Quando o cartaz do evento estiver pronto, eu peço ao Alessandro para colocar lá, tá? Então, é só vocês estarem sempre olhando, porque aí se, de repente, aí quando for em dezembro, quando tiver o evento, a gente vai, de certa forma, publicizar a nossa página, tá certo? O evento vai ser totalmente online, né? Porque no momento a gente não pode pensar em evento presencial, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista que a gente ainda não pode estar se juntando muito, né? Isso. A gente tem, aí só para informar, né, pessoal, a gente tem esses 2 links aí, quem por acaso entrar no WhatsApp e não conseguir entrar, quem clicar no link e não conseguir entrar é porque tá no limite mesmo, né? Pode entrar no Telegram, esse grupo, a Cira está perguntando, pode entrar? Pode entrar qualquer pessoa pode entrar, inclusive é um grupo aberto para qualquer pessoa que se interesse pela temática da EJA. Agora, é um grupo, isso eu tenho começado a dizer isso ultimamente, é um grupo que é para a gente também gerenciar o projeto. Então, as pessoas entram, beleza, recebem informações, mas a gente precisa que as pessoas tenham uma participação para além de apenas receber informações. Elas possam efetivamente participar do projeto. Então, por exemplo, essa coisa que eu falei lá no início da nossa conversa. A gente joga um formulário para a gente recolher informações das pessoas sobre o que é que elas querem num evento. É importante que as pessoas participem, né? Postem material. Então, tem um material que a pessoa teve acesso que foi bacana. Vai lá e compartilha com os colegas. O nosso projeto é um projeto de autoformação. Então, não é um projeto em que a universidade forma os professores. Não, é um projeto de diálogo, de autoformação, inclusive nosso, né? Então, nós temos isso, temos o blog, realmente, o blog, quando a gente sempre está preparando os nossos eventos, a gente divulga no blog, né? E temos o canal do YouTube, além do Instagram, mas temos o canal do YouTube, onde essas atividades todas são registradas e são divulgadas lá. Bom, por mim, aqui estou vendo, não tem mais ninguém levantando mão, então suponho que ninguém mais tem pergunta a fazer. E a gente pode ir encerrando. É isso mesmo, povo? Eu preciso que vocês digam se é isso mesmo. Eu queria só agradecer a Fábio, tá, Fábio? Muito obrigada por sua disponibilidade. Eu quero muito que você entenda que você é uma referência, é uma inspiração. E, assim, ao se dispor, né, assumir esse lugar, né, você está contribuindo muito. Contribui para os professores, contribui para os colegas. Então, eu queria dizer a você muito obrigada por você ter vindo aqui. E eu aprendi muito com você desde a primeira entrevista que a gente fez com você em 2019. A sua fala me trouxe muito aprendizado. Eu digo que eu podia ler o livro que fosse, mas a entrevista com você foi, assim, de muita aprendizagem, tá? Então, eu queria lhe agradecer a sua disponibilidade e dizer que é uma parceria que vai ser sempre, viu? Porque você é extremamente importante para o processo da gente aprender sobre educação prisional. Tá bom, Fábio? Você quer abrir a câmera e se despedir do pessoal?
Tá, tá certo. Beleza, quando precisar, pode. Estamos às ordens aí. Valeu. Ale, muito obrigada, gente, todo mundo. Foi ótimo. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal. Fiquem atentos que o nosso evento a gente estará divulgando muito em breve, abrindo inscrições, divulgando a programação e contamos com vocês para as nossas próximas reuniões virtuosas, como também lá no Café com Paulo Freire. A gente também tem o Café com Paulo Freire, como eu falei. Então, um grande beijo para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem, né? E até a próxima atividade do nosso projeto EG Movimento. Grande beijo para todo mundo. Boa noite, pessoal. Valeu, Poliana.